Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 17 de novembro de 2023, está no ar o programa Bichos Tagarelas, o seu podcast com notícias em língua portuguesa sobre o Brasil. E vamos às principais manchetes de hoje. Fogo já consumiu quase 1 milhão de hectares, cerca de 7% do Pantanal. E o El Niño vai agravar clima extremo no Brasil em dezembro. Presidente Lula indica a aliados preferência por Paulo Gonet para a PGR. E após controvérsia, o governo manterá a meta de déficit zero. E o STF tem maioria para manter a pensão de ex-governadores. Blumenau, em Santa Catarina, foi uma das 7 do mundo escolhidas para sediar o evento do TED sobre democracia. E por último, malha metroviária cresce 17% em 10 anos. É isso aí, esse é o seu podcast de Bichos Tagarelas, com as principais notícias sobre o Brasil, com bom humor e aquela pitada ardente dos comentários. Vamos direto agora a Brasília com ele, o querido, super bem informado, nosso jornalista Fábio Marçal. É com você, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Ricardo, sextou e muitas alegrias para todos neste final de semana. E vamos aqui às notícias. O governo descartou a possibilidade de alterar neste momento a meta do déficit zero para as contas públicas em 2024. A informação foi confirmada primeiro pelo relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, deputado Danilo Forte, e na sequência pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A decisão representa uma vitória política do ministro Fernando Haddad, que vem sofrendo pressão de outros colegas do governo e do PT para rever o alvo. E o pior ainda está por vir do clima, dizem os cientistas. Haverá um agravamento dos extremos climáticos no Brasil à medida que o El Niño avança para o pico de sua atividade em dezembro. Os especialistas preveem que a seca da Amazônia vai se aprofundar, além de haver mais calor no centro-oeste e sudeste e fortes chuvas no sul. Preocupa a situação do Nordeste, já que a estiagem severa é dada como certa na região no início de 2024. O alerta foi dado pelo evento Crise Climática e Desastres, como consequência do El Niño 2023-2024, impactos observados e esperados no Brasil, que reuniu a Academia Brasileira de Ciências no Rio e alguns dos maiores climatologistas do país. E o presidente Lula deve se reunir novamente com 5 cotados da Procuradoria-Geral da República, mas o mais cotado hoje é Paulo Gonet, né? Paulo Gonet, indicado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Vamos ver se isso realmente confirma como Procurador-Geral da República Paulo Gonet. E o fogo os incêndios que consomem o Pantanal atinge as duas margens da rodovia Transpantaneira em Poconé, Mato Grosso. Em todo o bioma, as chamas já consumiram quase 1 milhão de hectares este ano. Estimulado pela onda de calor, já transformou este novembro no pior da história do bioma.
nem em 2020, ano da maior destruição, em que as queimadas devastaram 30% da região e mataram 17 milhões de animais, houve um resultado tão drástico no mês, que tradicionalmente marca o início do período anual de chuvas. Do dia 1º até ontem já foram registrados 261 eventos de fogo. O número é 135% maior que o verificado em 2020 e 314% acima do visto do ano passado, nos mesmos intervalos de dias. Isso é uma péssima notícia, uma notícia muito triste, né, para todo o Pantanal, meu querido Ricardo Weg. E o STF formou maioria para rejeitar a ação movida pela Procuradoria-Geral da República, que pediu o fim do pagamento das pensões vitalícias a ex-governadores e seus dependentes no Acre, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe, embora tenham derrubado leis de diversos estados que garantiam o benefício. Os ministros agora decidiram que as pensões já concedidas não podem ser revistas, ou seja, daqui para frente os governadores não terão mais direito ao pagamento, mas aqueles que já ganham pensão devem continuar recebendo o subsídio. E, finalizando esse bloco, a cidade de Blumenau está de parabéns. Foi uma das 7 do mundo escolhidas para sediar um evento do TED sobre democracia em maio de 2024. É a única representante sul-americana ao lado de Jacksonville, Estados Unidos, Kiev, Ucrânia, Lagos, Nigéria, Astana, Cazaquistão e Istambul, Turquia. O TED é uma plataforma de discussão centralizada com eventos independentes e licenciados em várias partes do mundo. Parabéns, Blumenau! Podcast Bichos Tagarelas. E as mudanças climáticas atingem não só a nós, né, seres humanos aí diretamente na questão da respiração, a questão do calor, mas também a economia, a nossa economia. Vejam só a questão dos pecuaristas com essa situação no Pantanal. Eles estão desesperados. Por quê? Porque o fogo está chegando cada vez mais perto das boiadas. Aí muitos e muitos pecuaristas estão montando brigadas de corpo de bombeiro particulares para tentar conter, para tentar segurar antes que os bois aí vão pro fogo. Enquanto o fogo incomoda e atrapalha e dá medo, né, para a economia na questão do Pantanal, no sul do Brasil, o problema tem sido a chuva, que vai afetar seriamente, aí, segundo consultores, a colheita de trigo, né, trigo, aquela folhinha seca que não pode molhar, pois é, só que não para de chover e a colheita pode não acontecer, né, apodrecer o trigo, e estamos falando de grande quantidade que vai mexer inclusive na economia inteira do Brasil, né, devido às exportações. Mas é isso, né, tem sempre quem chora e quem venda lenço, né. O pessoal aí da arquitetura está projetando cada vez mais piscinas, né? A temperatura tem elevado o interesse por piscinas, principalmente em topo de prédios, em coberturas, e enfim, também em meio à vegetação, né? O pessoal quer aquele mini sítio com piscina, porque ninguém tem aguentado o calorão. Tá aí os arquitetos projetando inúmeras e diversos tipos de piscinas. Mas voltando a falar sobre o calor, né, a questão da safra do café na economia está também preocupante, porque, por exemplo, no Cerrado Mineiro, né, nossa, o café mineiro famosíssimo, o pessoal lá está com dificuldade em relação ao café, porque as temperaturas têm se mantido acima dos 40 graus e com isso também pode reduzir não só o volume da colheita, né, menos frutos ali, como também a qualidade dos grãos. Minas Gerais preocupadíssima com isso. Como a agricultura toda deve penar, digamos assim, aí, sofrer com essa questão climática,
a indústria também está preocupada. Sabem aquela John Deere, aquelas máquinas colheitadeiras gigantes, né? John Deere, que são as máquinas verdes, né? Aquelas características, a marca deles por serem verdes, a gente vê aquelas máquinas lindas. Pois então, o presidente da John Deere, o Antônio Carreri, está preocupadíssimo. Ele disse que o Brasil e a América Latina como um todo têm se tornado cada vez mais relevantes para a empresa, né, que vende máquinas, implementos agrícolas e tal, tanto que estão direcionando investimentos de pesquisa, enfim, aqui para a região, mas estão preocupadíssimos com essa questão do clima, que está afetando diretamente os produtores, né, a agroindústria, consequentemente vão vender menos máquinas. E ainda nesse sentido, uma notícia de ontem, mas pouco repercutida, traz a seguinte informação, que devido às mudanças climáticas, devido à seca ou excesso de chuva, as hidrelétricas, enfim, a produção de energia pode também ter colapso. E com isso, há uma previsão já de aumento na conta de luz. Tudo devido às mudanças climáticas. É isso, meu querido Fábio Marçal, nosso jornalista super bem informado, que traz aí os detalhes, né, sobre essa questão do calor, do El Niño, enfim, complicadíssima a situação. Muito obrigado, Fábio Marçal, é sempre um prazer ouvi-lo. Podcast Bichos Tagarelas. Ricardo, no último bloco nós vamos falar dos principais tópicos para você acompanhar nesta sexta-feira e também das últimas notícias internacionais. Mas um assunto aqui que a gente, todos nós queremos, não é? O aumento, né, da malha metroviária em todo o país. E o Brasil deve fechar 2023 com 1.145 quilômetros de trilhos de transporte de passageiros, considerando-se inaugurações previstas até dezembro. Em 10 anos, o crescimento da malha metroviária nacional foi de 17%, com uma média de construção de apenas ridículos 17,3 quilômetros por ano. Então, 17,3 quilômetros por ano. E qual é a solução aí que se vê no fim do túnel? Há planos, né, de desestatização de metrôs em 3 capitais, Brasília, Porto Alegre e Recife. O da capital federal é mais avançado. Nos outros 2 casos, há interesse dos governos locais, mas como são estatais federais, dependem do improvável apoio do governo Lula. Ainda há 6 concessões de linhas previstas. Então, por que o Brasil tem esse déficit de infraestrutura, né? No transporte de passageiros? Existe já há algumas décadas um debate acalorado sobre privatizações dos sistemas metroviários no país, né? Ocorre que os dados de expansão desses modais de transporte urbanos por trilho mostram que o setor privado tem sido vital na expansão da malha. Mas a lógica é simples, o operador que vence uma concessão da construção vai correr para entregá-lo logo e poder ter receita. Então essa seria uma fórmula, né? A maioria dos sistemas ainda é operada por estatais, né? No caso de São Paulo, ou federais. Nos últimos 10 anos houve apenas duas privatizações, Salvador e Belo Horizonte. Há pelo menos 13 projetos de expansão pelo país. São Paulo tem a maior carteira de investimentos em andamento, mas também há obras em Salvador, Santos, Natal e Fortaleza. Mas para falar apenas, eu estou falando, Ricardo, apenas do metrô de Moscou. Então, é um dos maiores e mais extensos do mundo. São 287 estações, mais ou menos triplo do que de São Paulo, e mais de 400 quilômetros de extensão, o que faz dele o mais longo sistema metroviário do mundo, fora da China, Xangai, Pequim, né, e outros
que estão na lista, Ricardo. Então nós temos que aumentar muito aí o metrô em nosso país. A nossa malha metroviária ainda, infelizmente, é muito pequena. Voltamos no último bloco daqui a pouco, Ricardo. Nós que já tivemos a oportunidade, né, de viajar aí algumas vezes, né, para a Europa, e é impressionante como lá tem metrô, trens para todos os cantos. Eu fiquei um mês na Itália e viajei o país inteiro de trem. Não peguei avião e fui de ponta a ponta. Ia e voltava, Veneza, norte da Itália, Milão, Roma, enfim, todos os quadrantes, vamos dizer assim, todas as regiões da Itália de trem de metrô. Aqui no Brasil, olha, é uma notícia muito boa essa que você traz, Fábio, independente de como, mas que seja feita alguma coisa para termos transportes sobre trilhos. Né, de passageiros eu estou falando porque, né, eu sou um passageiro, mas quem dera eu fosse uma carga. Não sou carga para ninguém, mas temos no Brasil muita carga e nós estamos com os caminhões nas estradas causando acidentes, buracos, enfim, um caos, uma coisa vergonhosa. Eu trabalhei um tempo em Luiz Eduardo Magalhães, na região aí do Mato Piba, fica a cerca de 500 quilômetros de Brasília, uma região produtiva, muito produtiva na questão da soja, do milho, do algodão e do café também. Imagina só, no raio ali partindo de Mato Piba não tem nenhum porto a menos de 1.000 quilômetros e não tem uma linha de trem para levar uma espiga de milho. Olha, é vergonhoso. Tá, estão saindo lentamente, mas olha, essa notícia que você traz é muito boa. Nós precisamos ampliar de uma forma revolucionária essa questão dos trilhos. É uma excelente notícia, Fábio Marçal. Olha, pode saber, Ricardo Veg, que eu sou um cara empolgado com a vida, agora fiquei ainda mais empolgado. Só para fechar, eu fazia um curso, eu morava em Joinville, Santa Catarina, e o meu curso era em Florianópolis, na capital. É uma linha reta praticamente. Eu ficava imaginando, coloca um trem aqui no acostamento mesmo, só no acostamento, é só esticar dois ferros e botar um trilho aqui em cima. E não, eu vinha dirigindo 4 horas, às vezes, dirigindo, engarrafamentos ali em Itajaí, caminhões para o porto e, enfim, um caos. Sabe, não tem porquê, não tem justificativa na minha análise simplista para não ter trem entre, por exemplo, Joinville e Florianópolis. Mas isso é só um exemplo da minha paróquia. Mas entre São Paulo, Rio de Janeiro, quanto que novela tá para sair aquele trem, o trem bala que já falaram, lá entre Campina Grande, lá é a capital, lá na Paraíba, e assim vai. São muitas possibilidades, né, que não acontecem aqui no Brasil sobre os trens. É preciso se mexer, que os governos, a iniciativa privada, todo mundo. Nossa, é um paraíso. Lá na Europa você vai de trem para todo canto. E nós temos que ter isso aqui no Brasil. Muito boa essa notícia, Fábio Marçal. Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Veg e gente convidada. E Ricardo, finalmente o nosso último bloco, e termina hoje o prazo para envio de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o Lula não pedirá ao Congresso que altere a meta do déficit zero estabelecida então para 2024. E a gente reza por isso, né, o Ricardo? E a meta poderá ser alterada no futuro, indicou o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, sem falar em uma data para isso. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas deve ser votado na próxima terça-feira. Segundo ele, o texto será apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos pela manhã e no plenário pela tarde. E um assunto que pode ser importante para todos os estados endividados no nosso país.
a articulação do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode reduzir a dívida de Minas Gerais com a União em algo próximo de 60 bilhões de reais. Hoje está em 160 bilhões de reais. Como é que seria essa fórmula mágica, né? As estatais mineiras, a ideia é federalizar as três principais, CEMIG, Copasa e Codemig, que abateria 80 bilhões da dívida e seria mantida a gestão atual com capital aberto e governança. Quando o rombo for controlado, Minas terá prioridade na recompra. Bônus de desempenho, Pacheco e Silveira articulam a nova regra para que todo o estado que cortar a dívida pela metade ganhe um novo abatimento de 30%. Lula terá uma reunião com os técnicos também do Senado e da Assembleia de Minas, que vão preparar os números finais do projeto, que será apresentado então para todos os entes, Congresso e Executivo. Porque Zema começa a sentir o peso político de estar contra tudo e contra todos, e especialmente contra o governo Lula. Em seu primeiro mandato era um dos mais próximos do Planalto, então chefiado por Jair Bolsonaro. Terminada a eleição, não fez gestos de aproximação, subiu no palanque com foco nacional e agora começa a perder o protagonismo no tema que deveria dominar. Finalmente, os destaques internacionais. Hoje, no New York Times, um dia após se reunir com Xi Jinping, Biden fala em diferenças reais com a China. Washington Post, IBM retira anúncios do X, enquanto Musk amplifica o antissemitismo. Wall Street Journal, por que é difícil que investidores evitem a China? O Clarim, governo toma medidas para controlar o dólar blue antes das eleições. La Nación, Massa e Milei encerraram campanha em clima tenso por acusações de fraude. La Nación, no Chile, Bachelet diz que votará contra a nova Constituição. O País, Sanches enfrenta nova corrida de obstáculos com agenda territorial em primeiro plano. Le Figaro, política, diplomacia, Macron está preso em suas contradições. O Guardian, mudanças em políticas industriais, fez Reino Unido perder bilhões de investimentos desde 2010, diz relatório. E Financial Times, empresas de petróleo e gás quase não têm custos extras de empréstimos. Então, um maravilhoso final de semana para todos, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. É isso aí, querido Fábio Marçal, super bem informado e dividindo conosco todo esse potencial jornalístico. Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, você ouviu Bichos Tagarelas. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista empolgadaço com a vida. Em Brasília está o super bem informado jornalista Fábio Marçal e na nossa mesa de áudio ele, o Maurício Viana, nosso cineasta. Um bom final de semana, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.